Então, minha equipe, Aguinaldo, Breno e o Gabriel, fala sobre o protocolo HTTP, Protocolo de Transferência de Hypertexto. É um protocolo que tem sido usado pela WWW, World Wide Web, desde 1999. A primeira versão do HTTP, chamada de HTTP 0.9, era um protocolo simples para transferir dados no formato de texto ASCII2, através de um único método, que era o método GET. A versão que foi desenvolvida em 1992-96 foi a versão HTTP 1.0, que além de transferir em formato de texto, também transferia mensagem do tipo MIME44. Nessa versão, além disso, teve dois novos métodos, que eram o método POST e o READ. Então, o protocolo HTTP ele é um protocolo de requisição e resposta entre cliente e servidor. O cliente faz uma solicitação solicitando um determinado recurso através de um pacote de informações contendo alguns headers. É uma URI, não é URL, é uma URI, identificador universal de recurso. Então o servidor recebe essas informações e envia uma resposta para ele. Um exemplo seria se eu, num campo de login, digitasse meu usuário e senha. A aplicação lá ia montar uma requisição HTTP e ia me enviar uma resposta. Então, essas requisições aí, todas feitas através de vários métodos, até a versão 1.1 tinha o GET, o POST e o READ. Hoje está na versão 2.0 e o Aguinaldo vai falar os tipos de métodos que tem hoje. Bom, pessoal, eu sou o Aguinaldo e eu vou falar um pouco sobre métodos HTTP, que são 9 ao todos. E eu vou falar aqui primeiro os mais importantes, depois eu falo os não menos importantes, mas menos usados. Vou começar pelo método GET. O que seria esse método GET? Ele solicita algum recurso ou algum objeto ao servidor. É como se fosse uma troca de informações. Eu solicito alguma coisa ao servidor e ele me retorna. Eu solicito, ele me retorna. E geralmente não. Todas as vezes, o servidor vai me retornar esse arquivo .xml, .html ou .json. É isso que o método GET faz. Outro método muito usado também no HTTP é o método POST. O método POST, ele faz uma coisa só, basicamente, que ele envia coisas ao servidor. Geralmente essas coisas são arquivos, dados, e muito mais usados são formulários HTML, que a gente usa muito. É isso que o POST faz. Agora também um método muito importante também no HTTP, bem interessante, é o método PUT. O método PUT funciona como um insert e um update ao mesmo tempo. Ou seja, ele cria coisas dentro do servidor ou ele modifica, ele dá um update em um arquivo que ele quer modificar. É isso que ele faz, é um update e um insert ao mesmo tempo. Mais um aqui também, que é o delete. O método delete é, como o nome já diz mesmo, ele deleta alguma coisa que você queira, só que ele faz isso através da URL, da string URL. Agora eu vou falar alguns aqui menos usados, mas não menos importante. O método options, que como o nome já diz, ele te retorna o que o servidor tem, o que não tem, o que tem dentro dele. Basicamente é isso, ele vai te retornar as configurações do servidor. O método connect, que eu vou passar bem por cima aqui, que ele faz a conexão entre o servidor e o servidor proxy. Ele faz essa ponte entre os dois, facilita essa comunicação. O método head, que ele vai retornar somente cabeçalhos de uma resposta. Somente os cabeçalhos, como o nome já diz, cabeçalhos. Por último aqui, o método patch, que ele serve para atualizar partes de um recurso, não um recurso inteiro, ou seja, ele dá um update só numa parte de um arquivo, não no arquivo todo. Basicamente são esses o método HTTP que eu pude observar aqui. Fazendo uma ponte com o que o Aguinaldo acabou de falar,
o servidor ele recebe uma requisição e toda requisição recebe uma resposta. Cada resposta dessas vai receber um código que a gente chama de status. Com esse status, a gente consegue saber o que foi realizado nessa operação e se teve sucesso ou não, ou várias outras coisas menos utilizadas. Por exemplo, quando a gente está navegando na internet, a gente acessa uma determinada página e dá o erro 404. Esse é um dos status do protocolo HTTP, que significa que a página não foi encontrada. Existem muitos status divididos em diversas categorias. Aí na tela a gente pode ver alguns deles com uma descrição um pouco mais detalhada. Então nós temos o status 200, que é ok, a requisição foi bem sucedida. O 301, movido permanentemente, em que o recurso foi movido permanentemente para outra URI. O 302, que é o encontrado, o found, o recurso foi encontrado na requisição. O 304, que é o não modificado, o recurso não foi alterado ainda. O 401, que é o não autorizado, em que a URL especificada, URI, exige a autenticação do cliente e o cliente ainda pode tentar fazer novas requisições. O 403, que é o forbidden, o proibido, em que o servidor entende a requisição, mas ele se recusa em atendê-la. O 404, que é o não encontrado, o que o servidor não encontrou nenhuma URI correspondente. O método não permitido, que é o 405, em que o método especificado na requisição não é válido. O 410, o gone, em que o recurso solicitado está indisponível, mas o seu endereço atual não é conhecido. O 500, que é o internal server error, que é um erro servidor interno. O servidor não foi capaz de concluir a requisição devido a um erro inesperado. O 502, que é o bad gateway, o servidor que enquanto estava como proxy recebeu uma resposta inválida do servidor que fez uma requisição. E o 503, que é o serviço indisponível, em que o servidor não é capaz de processar a requisição que está chegando, pois está temporariamente disponível. Eu espero que todos tenham aprendido alguma coisa e muito obrigado por assistir o vídeo.